Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade ao nosso livro Sonhos de São João Bosco. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, comente, curta, deixe o seu like. Sua opinião é muito importante para o nosso canal, E contamos a história de São Pedro de Pietrelcina e agora história de São João Bosco, os sonhos de São João Bosco. Amados, ontem começamos com a introdução. Hoje, já primeiro capítulo, vamos falar do céu, parte 1, porque ele é longo, então nós vamos dividindo em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, até encerrar o céu, que é o tema do nosso primeiro capítulo. Eu vou deixar um convite para você. Assista desde o começo, conheça a história de São João Bosco, as revelações dadas a ele através dos sonhos e a humildade desse santo. E aí, você me responde se é possível ou não chegar à santidade ainda em vida. Amados irmãos, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos familiares, sobre a nossa saúde. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O céu, parte 1. A noite de 22 de dezembro de 1876 ficou memorável no oratório. Foi um pouco antecipada a hora da oração. Reuniram-se no locutório os estudantes, os artesãos e todas as pessoas da casa. Dom Bosco tinha prometido falar no domingo anterior, mas não pudera fazer. Imagine-se a expectativa geral. Subiu à cátedra saudado por palmas entusiásticas, como acontecia sempre que dava daquele modo a boa noite à comunidade inteira. Fez sinal de que ia falar imediatamente, fez completo silêncio. À noite em que estive em Lanzo, chegada a hora de repousar, aconteceu-me que tive o seguinte sonho. É um sonho que não tem nenhuma relação com os outros. São coisas muito estranhas, mas para meus filhos eu não tenho segredos. Abro-lhes inteiramente o coração. Pensai o que quiserdes desse sonho, como diz São Paulo. Com bom este tenente, ou seja, conservai o que é bom. Se alguma coisa encontrais nele que seja de proveito para a vossa alma, sabei aproveitais dela. Quem não quiser crer, não creia, pouco importa, mas ninguém jamais zombe das coisas que vou dizer. Peço-vos ainda que não conteis nem o comuniqueis por escrito aos que não são da casa. Aos sonhos pode-se dar importância que sonhos merecem. Os que não conhecem nossa intimidade
poderiam formar juízos errôneos, vendo as coisas de modo diferente do que são na realidade. Não sabem eles que sois meus filhos e que sempre vos digo tudo o que sei? E às vezes até mesmo o que não sei, e as pessoas que ali ouviam deram risadas. Mas o que um pai manifesta a seus filhos queridos para o bem deles deve ficar entre os pais e os filhos e não passar adiante. E ainda, por outro motivo, é que em geral, quando se contam essas coisas fora, ou se desfiguram os fatos, ou se conta apenas uma parte deles. E esta mesma mal entendida, de onde nasce dano, pois o mundo desprezaria o que não deve ser desprezado. Deveis saber que ordinariamente os sonhos se têm dormindo. Ora, na noite de 6 de dezembro, enquanto eu estava no meu quarto, não recordo bem se vendo ou se dando voltas pelo aposento, ou se me havia já deitado, comecei a sonhar. Logo me apareceu estar sobre uma elevação de terreno ou colina à beira de uma imensa planície cujos confins à vista eu não alcançava, pois se perdiam na imensidão. Era toda azulada como um mar calmo, embora o que eu visse não fosse água, parecia um cristal límpido e luminoso sob os meus pés. Por trás de mim e dos lados vi uma região à maneira de um litoral à margem do oceano. Lagos e gigantescos caminhos dividiam aquela planície em vastíssimos jardins de indescritível beleza, todos repartidos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores de forma e cores variadas. Nenhuma das nossas plantas pode nos dar a ideia daquelas, embora tenham com elas alguma semelhança. As ervas, as flores, as árvores, as frutas eram vistosíssimas e belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro, os troncos e ramos de diamante, correspondendo todo o resto a essa riqueza. Seria impossível contar as diferentes espécies, e cada espécie e cada indivíduo resplandecia como a luz própria. No meio daqueles jardins, em toda a extensão da planície, eu contemplava intocáveis edifícios de ordem, de beleza, harmonia, magnificência e proporções tão extraordinárias, que para a construção de um só deles me parecia não seriam suficientes todos os tesouros da terra. Eu dizia para mim mesmo: se meus meninos tivessem uma destas casas, como gozariam, que felizes seriam e com quanto gasto viveriam nela. Isto pensava eu vendo externamente os palácios, qual não deveria ser uma magnificência interior. Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins, eis que chega a meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia que nem posso dar-vos adequada ideia. As músicas do padre Gabriele e de Dogliani nada têm de musical se comparadas àquelas. Eram 100.000 instrumentos produzindo cada qual um som diverso do outro, enquanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares suas ondas sonoras. A estes
somavam-se os coros de cantores. Vi então uma multidão de pessoas que se encontrava naqueles jardins e se regozijava alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota produzia efeito de 1000 instrumentos reunidos, todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, ouviam-se diversos graus de escala harmônica, desde os mais baixos até os mais agudos que se possam imaginar, mas todos em perfeita harmonia. Para descrever-vos tal harmonia, não bastam comparações humanas. Via-se pelo rosto tão feliz dos habitantes do jardim que os cantores não só experimentavam o extraordinário prazer de cantar, mas ao mesmo tempo sentiam o imenso gozo de ouvir cantar os demais. Quanto mais um cantava, mais lhe acendia o desejo de cantar, e quanto mais ouvia, mais desejava ouvir. Era isto o que lhe cantavam. Salve o Senhor, glória a Deus Patre onipotente. Ou seja, eu vou já para a tradução, porque está em latim, mas tem a tradução aqui. Saudação, honra e glória a Deus Pai onipotente, autor do século que era, que é e que virá a julgar os vivos e os mortos para todos os séculos. Enquanto ouvia, atônito, esta celestial harmonia, vi aparecer uma imensa multidão de jovens. Muitos dos quais eu conhecia, pois tinham estado no oratório e nos outros colégios, mas me era desconhecida a maior parte. A multidão interminável se dirigia a mim. À sua frente vinha Domingos Sávio, e logo atrás dele vinha o padre Alazonate, padre Chiala, padre Geolito e muitos sacerdotes clérigos, cada um deles conduzindo uma sessão de jovens. Eu me perguntava a mim mesmo: estou dormindo ou estou acordado? Batia as mãos uma na outra e me tocava no peito para certificar-me de que era a realidade que via. Chegada diante de mim, toda aquela multidão parou. À distância de 8 ou 10 passos brilhou então um relâmpago de luz mais viva. Cessou a música e fez-se um silêncio profundo. Todos os jovens estavam tomados pela maior alegria que lhes transpareceria o olhar. Em seus rostos se via a paz de uma felicidade perfeita. Olhavam-me com um suave sorriso nos lábios e parecia que desejavam falar, mas não falavam. Adiantou-se Domingos Sávio só alguns passos e ficou tão próximo a mim que, se eu tivesse estendido a mão, certamente teria o tocado. Calava-se e me olhava sorrindo. Que belo estava! Suas vestes eram realmente singulares. Caía-lhes até os pés uma túnica alvíssima, coberta de diamantes e toda bordada de ouro. Cingia-lhe a cintura uma ampla faixa vermelha recamada com tantas pedras preciosas que uma quase tocava a outra e se entrelaçavam em desenhos tão maravilhosos, apresentando tanta beleza de cores que eu, ao vê-lo, me sentia fora de mim pela admiração. Pendia o pescoço um colar de flores raras, mas não naturais. Parecia como se as pétalas fossem de diamantes unidos entre si sobre hastes de ouro, e assim era tudo demais. Essas flores refugiam com luz sobre-humana, mais viva que a do sol, que é aquele
instante brilhava com todo esplendor de manhã de primavera. Elas refletiam seus raios sobre o rosto cândido e corado de modo indescritível, dando-lhe uma luz de modo tão singular que nem se distinguiam bem suas variadas espécies. A cabeça tinha cingida com uma coroa de rosas, os cabelos caíam-lhe sobre os ombros e ondulantes cachos, dando-lhe ar tão pulcro, tão afetuoso, tão encantador, que parecia um anjo. Ao pronunciar estas últimas palavras, parecia que Dom Bosco estava fazendo um grande esforço para encontrar as expressões adequadas, e fez com um gesto indescritível, a um tom de voz que comoveu a todos, pareceu ter-se cansado desse esforço para encontrar os termos que exprimissem inteiramente sua ideia. Após breve pausa, prosseguiu. E o nosso primeiro capítulo, falando do céu, parte 1, termina por aqui, amados irmãos. Amanhã voltamos com o livro Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Estamos falando do céu amanhã, parte 2. Até amanhã. Deus abençoe a todos vocês.